Mateus capítulo 27, no versículo 2. Glória a Deus. Vou trazer uma palavra bem oportuna, para que a gente possa terminar a orar bem. Bom, de 8h10, está atrasado um pouco, depois eu vou ajeitar o horário daquele relógio, que já é 8h10. Mateus 27, versículo 22. Essa é a palavra de Deus. Disse Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Toda a igreja, que farei de Jesus, chamado o Cristo? Glória a Deus. Então, isso que eu vou falar aqui nessa noite, dentro dessa interrogação, né? Que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos. Não sei se vocês notaram, mas todos os louvores foram louvores que tocaram a nossa alma, né? Os jovens cantorinos, a gente sentiu algo de Deus, as irmãs, todos os louvores nos tocaram. E o melhor louvor é esse, não é aquele que mexe no esqueleto, mas é aquele que nos toca por dentro. Né? E a gente sentimos a presença dele aqui nessa noite, né? Louvado o nome do Senhor Jesus. Né? E somos gratos a ele. Somos gratos a ele. Nós estamos dentro de um versículo. Não sei se você já parou para pensar sobre essa pergunta de Pilatos. Pilatos era um político, era um homem importante. E interessante que Pilatos chegou a um ponto que ele percebeu que Jesus era inocente. Pior de tudo é isso. Jesus, ele foi condenado e foi absolvido em duas instâncias. Ele foi absolvido pelo Império Romano, não deu certo. Ele foi julgado pelo Sinédrio e foi absolvido também. Então, em duas instâncias, ele foi absolvido, sem culpa. E ainda, pior de tudo, ou melhor de tudo, que havia uma briga entre Pilatos e Herodes, e naquela de ficar mandando Jesus para lá e Jesus para cá, os dois ficaram intrigados e terminaram fazendo amizade, e nem perceberam que a intriga deles se acabava. E aí só restou uma coisa: não tem como condenar esse homem se o Sinédrio não condenou, se o tribunal romano não o condenou. Vamos fazer o quê? Aí isso eu já pergunto, que todo político tem medo. Pergunta de Pilatos é aquela pergunta de um presidente, de um governador, de um prefeito que não quer se complicar com o povo. Ele prefere jogar para cima do povo do que se sujar. Aí ele vai fazer uma pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Porque ele espera a resposta do povo. Que naquele dia a voz do povo, como se diz, a voz do povo é de Deus. Só que não. E aí, dentro disso tudo, o povo diz: soltai Barrabás, e crucifica. E por alguns minutos fizeram isso. Ele se deu convencido, foi, lavou a mão, uma bacia, como se fosse inocente. Ainda foi avisado pela própria esposa. Antes disso tudo, veja como Deus é. Veja como Deus, da terra de um ímpio, Deus se revela, porque ele não acredita, não é para crer.
Mas na noite anterior eu dei um sonho para Pilatos, dizendo: essa noite eu sofri muito por causa desse justo. Então tenha cuidado naquilo que você for fazer com ele. Olha como Deus é lindo. E eu acho que essa palavra está permeando até hoje. Quando se trata de Cristo, temos que ter muito cuidado. E seja em qualquer área da vida aí. Porque tudo aquilo que for acerca de nós, a justiça, qualquer entidade desse mundo tem que entender uma coisa: ele pode ser presbítero, ele pode ser empresário, ele pode ser coveiro, ele pode ser o que for, mas ele tem dono. Ele pode ter um presidente, pode ter um governador, pode ter um prefeito, ele pode ter um patrão, pode ter o que quiser, mas antes de tudo ele tem um dono. Ele tem um dono. E um dono que pagou um preço por ele. Ele foi comprado já. E não foi ouro nem prata, foi o sangue do Cordeiro. Louvado o nome do Senhor Jesus. Então a pergunta é: que farei de Jesus chamado o Cristo? Se eu perguntasse que nessa noite, por exemplo, para Herodes, o que fazer de Jesus chamado Cristo? Ele dizer: fazer o quê? Ele é uma ameaça para o meu trono. Só resta uma coisa: mandar matá-lo. Se eu perguntasse para os donos dos hotéis em Belém, Efrata, vocês podem fazer de Jesus chamado Cristo? Podemos fazer nada. Não há mais nem um quarto para que a gente possa hospedar esse casal, para que possa nascer o menino mais importante, mais falado do Velho Testamento. Não há lugar mais no estalagem. Olha só. E aí vai, em toda a Bíblia, você vai olhando as passagens bíblicas até chegar no Novo Testamento. E se nós fossemos perguntar para alguns personagens do Novo Testamento, como Jairo, por exemplo, Jairo, o que você pode fazer de Jesus chamado Cristo? Ele ia dizer: o que eu posso fazer de Jesus chamado Cristo é que eu preciso de um milagre, mas eu quero que ele vá para a minha casa. Se eu perguntasse para Lázaro, Maria e Marta, o que vocês querem fazer de Jesus chamado Cristo? Nós queremos ser gratos a Ele, porque eu fui morto, Ele me ressuscitou, e nós vamos fazer para Ele um banquete, uma mesa, um culto de ação de graça. Se eu perguntasse para Nicodemos, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Ele dizia: eu só tive com ele uma vez de noite, conversando acerca do novo nascimento, mas isso me convenceu. Eu vou levar para ele 100 libras de aloé para perfumar o seu corpo. Se eu perguntasse para José de Arimateia, tu vais fazer de Jesus chamado Cristo, já que tu és um senador bem conceituado aqui? Ele dizer: eu não vou fazer nada mais, nada menos. Ainda que eu nunca assisti um culto, eu nunca vi ele andar sobre as águas, eu nunca vi ele dizer: Lázaro, sai para fora. Eu nunca vi ele multiplicar pães, eu nunca vi ele restaurar vidas de cego, de leproso, eu nunca vi ele fazer nada disso, até porque eu sou conhecido como discípulo oculto. Mas eu vou fazer algo. Eu vou aparecer quando todos vão desaparecer. Eu vou surgir quando muitos vão desaparecer, com um propósito: tirá-lo da cruz. Porque ele não é maldito. Ele pode ter se feito maldito por nós, mas ele não é maldito. Ele não pecou. E eu vou tirar ele da cruz, aleluia, e vou colocá-lo num túmulo novo em que ninguém foi posto
você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Por mais que andou com Cristo e andou com Ele, ele dizia: eu vou dizer para ele que eu nunca vou abandonar. E se o galo cantar aí, pode cantar 3 vezes, pode todo mundo abandonar, mas eu não vou abandonar. Mas ele não conseguiu, ele negou. Se perguntasse para Judas, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Eu não tenho outra escolha, já que o diabo entrou em mim mesmo, só resta traí-lo, dar um beijo em sua face e vender por 30 moedas de prata, e dali para lá, não sei o que vai acontecer. Se eu perguntasse a João, depois da ressurreição, se eu perguntasse a Pedro, o que vocês vão fazer de Jesus chamado Cristo? Diante do que eu neguei, diante de tudo o que aconteceu, eu vou para o túmulo, conferir se verdadeiramente ele ainda está morto no túmulo, porque eu creio, e ele mesmo disse: é importante que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E nós estamos aqui nesta noite, porque o Cristo dessa igreja, ele não está morto, igreja, ele já ressuscitou e se faz presente nessa noite. Glória ao nome de Jesus Cristo. E se eu perguntasse para Maria Madalena, o que você vai fazer, Maria Madalena, de Jesus chamado Cristo? Ela ia dizer: eu tenho muitos motivos para fazer uma coisa para ele, porque todos sabem o meu testemunho. E eu me encontrei aqui com discípulos que estão voltando para casa porque só viram lençóis, mas eu não estou satisfeita por isso. Lençóis não me deixam satisfeita. Eu só vou sair daqui quando alguém disser: onde está o meu Senhor? Porque eu quero levá-lo. Eu quero levá-lo. Ela disse para o Ordenão, ela pensando que ela disse para ele, pensando que ela: onde o puseste? Porque eu quero levá-lo. Tudo que ela queria era levá-lo. Tudo que ela queria era levar o corpo de uma forma de gratidão a Cristo. E a pergunta é uma mensagem de reflexão nessa noite: o que farei de Jesus chamado o Cristo? Porque só tem uma pessoa importante aqui nessa noite, é Ele. Às vezes eu fico imaginando as honras dos homens mais sérios desta terra, quando eles estão diante da mídia, como eles são emocionados. A gente viu agora o novo governador que entrou, um rapaz novo, vistoso, que recebeu um abraço por muita gente. Mas eu fico pensando assim: e um dia, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por toda a humanidade, aquele que deixou um trono de glória, a coroa de ouro, para usar uma coroa de espinho. Eu fico pensando: o que é preparado para aquele grande dia? E Paulo, na sua revelação, disse, segundo Coríntios 2:9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu o coração do homem, é tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tem muita coisa preparada para você. Por que, pastor? Porque os Colossenses 13, porque ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes nós vivíamos em império, nós éramos escravos de imperador, de trevas, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E se nós temos em reino, é porque nós temos um rei. Aleluia, um rei. E um dia vai se cumprir a palavra do Salmo 24: abre portões eternos, porque aí vem o rei da glória. O rei da glória. E ele está voltando. Louvado o nome de Jesus Cristo, para buscar
os que estamos vivos. Levanta a mão porque você está vivo. Aleluia. Por isso, de carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1, está escrito: vós estáis mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos vivificou. Isso significa que é meu estágio de morte, mas com a morte de Cristo, ele me deu vida. Ele te deu vida. Ele te deu vida. Ele te deu vida. Por isso que está escrito: para que tenha vida e vida com abundância. Louvado o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Que farei de Jesus chamado o Cristo. Só para nós refletir aqui, falta 6 meses. O que fazer de Jesus chamado Cristo? Quando eu viajar, o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Quais são os meus cuidados para com Jesus? Ele não precisa provar mais nada, porque ele tem cuidado de nós. Agora resta a nós as nossas decisões. O que fazer de Jesus chamado Cristo? Alguns o abandonam. Demas o abandonou. Quando Demas abandonou Paulo, ele não abandonou Paulo, ele abandonou Cristo. Porque Paulo diz: Demas amou o prazer cego. E ele viu tanta escura, ele viu tantos milagres, mas mesmo assim, o mundo no coração de Deus foi mais forte do que a presença de Jesus. Irmãos que há na Bíblia, que seguiram Cristo, que viram Cristo, que andaram com Cristo, mas deixaram Cristo para trás. Glória a Deus. Quinta-feira à noite, eu tive 2 sonhos. Quando eu sonho, eu tenho muito medo dos meus sonhos, porque eu tenho medo até comigo mesmo. Os meus sonhos são muito fatal. E tem sonho que eu sonho, eu digo: Deus, que esse sonho se cumpra, que esse sonho seja exterminado. E tem um sonho que nos perturba, porque quando se trata de uma igreja, de um pastor, eu fico pensando: quantos pastores morou aqui nessa casa? E quantas coisas Deus mostrou esses homens pela madrugada? Alguns com seus costumes diferentes, preferiam não dizer, ficar sempre quieto. Já como eu tive uma criação diferente, sem pai, sem mãe nenhum. Sempre que eu ouço, que eu vejo, sempre conta alguma coisa, renúncio, conta não. Mas existem sonhos que a gente precisa contar, até porque mesmo quem tem sonho conta. Para que a gente possa estar atento, vigilante. E quinta-feira à noite eu tenho 2 sonhos. Um sonho foi com uma pessoa dessa igreja, que eu sonho se eu vou contar a essa pessoa pessoalmente acerca do que eu sonhei, porque às vezes a nossa vida está tendo um risco e a gente não sabe. Mas outro sonho foi com uma igreja. E é engraçado que aquele sonho tem coisa que eu ainda estou orando. Porque aquele sonho, eu tive aquele sonho quando eu estava orando. E aí eu chegava na frente da igreja, aqui na frente da igreja, e a frente da igreja estava cheia de lixo. Essa rua aí estava cheia de lixo. Lixo e mais lixo na frente da igreja. E aí eu olhava assim, e eu ficava feliz no sonho, porque o lixo não era dentro da igreja, era fora da igreja. E aí a minha briga com Deus foi essa. Porque depois do sonho, e aí, como o sonho não terminou e o sonho continuou, porque chegou a hora de limpar o lixo. Aí na hora de limpar o lixo, engraçado, né? Porque dos sonhos Deus tem a forma de se revelar. Alguém bem comigo, como sempre ouve. Alguém dizia assim: mande os irmãos limpar o lixo que está na frente da igreja. Só que eu achava que quem deveria limpar o lixo da frente da igreja era os que sujaram na frente da igreja. Aí eu dizia: esse aí não. Quem vai limpar o lixo é os que não sujou. E aí foi minha briga com Deus, foi essa. Porque se fosse eu quem ia limpar, é quem sujou. E aí eu vou explicar aqui um pouco do sonho. Lixo é uma coisa simples, né? Mas uma cidade, ela se preocupa com lixo. Sim ou não?
Existem os caris que passam logo pela manhã varrendo a rua. Quase toda a rua tem um lugar onde você coloca o quê? Lixo. Tem alguns lugares que é uma placa que diz que aqui é proibido colocar o quê? Lixo. Tem ou não tem? Tem. E aí Deus às vezes revela sobre isso para nós. E aí a briga foi grande com Deus, porque já que eu sou pastor da igreja, eu quero saber, Deus, por que esse lixo está na frente e por que somente os que não colocou lixo é que tem que limpar, não os que sujou. Olha só o negócio. E aí começa você a receber a revelação de Deus na oração, buscando a Deus. O que é esse lixo, pastor? Já que não está dentro da igreja, esse lixo às vezes é o nosso mau testemunho fora. É aquelas coisas que não estão agradando a Deus. É aquelas coisinhas que você já está com a vida tão acomodada que você faz brincando. Já viu aquela coisa que às vezes você está tão acostumado com a sujeira que você chupa um picolé, tira a casca, mas você quando você está, você já faz assim? Jogar? Você não olha. Você não olha. E às vezes até eu não estou me colocando fora. E esse aqui, mas só que se todo lugar tem um lugarzinho para colocar uma lixeira, jogar o lixo. Só que tem pessoas que estão tão acostumadas com a vida que às vezes, olha o que simboliza o lixo. Onde chega, fala da vida do seu irmão, não se importa se está numa fila de eletrônica, não sabe se está no banco, não sabe se está na verdura. Isso é um lixo. O lixo aqui não está dentro da igreja, está fora. É aquilo que a gente fica contaminando, fica jogando, fica pegando, jogando isso aqui, jogando ali, em vez de jogar na lixeira, esquecer, deixar o caminhão passar e pegar e levar lá para aquele lugar da igreja. Mas se você tem uma raiva do seu irmão, você pode ser um lixo, perdoe, jogue fora, jogue na lixeira, deixa um caminhão de Satanás pegar e levar você para onde? Aleluia, mas não acumule não vai acumulando não, porque quanto mais lixo na frente da igreja, às vezes e é tanto lixo que eu não sonho para analisar, porque eu não sonho para fé. Se é tanto lixo que às vezes tem dificuldade até da pessoa entrar. Significa isso no sonho? Significa que a fofoca, mau testemunho, coração amargurado, falatório, impede que alguém entre aqui. Porque alguém, o pecador, não pode ser impedido de entrar aqui por causa do meu lixo, da minha lixeira, não. Se tem algum basculho, se tem algum lixo no meu coração, alguma raiva, algum ódio, já que é um culto de ceia, vamos jogar fora. Aleluia. Não vamos jogar isso, não. O mundo não pode ser testemunha dos nossos defeitos, não. O pior de tudo é que quando o lixo está fora, o povo vê. Quando o lixo está fora, o povo vê. Olha quanto lixo tem ali na frente. Olha quanto lixo tem ali na frente. Olha quanto lixo tem ali. Olha quanto lixo. E isso aí vai gerando. E vai trancando porta para quem quer entrar. Mas o Jesus está aqui nessa noite. Ele não está aqui nessa noite para nos castigar, não. Ele está aqui nessa noite para nos alertar diante do seu pastor, que pela sua vontade, que pela sua misericórdia, ele se revelou pela madrugada, aleluia, para não dizer que é tempo, aleluia, de varrer aquilo que contamina, aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não pega, tudo aquilo que impede que alguém aceite a Cristo nesse lugar. Eu entendi o sonho dessa forma. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Dá um suspense, meu irmão. Dá um suspense. É verdade, porque é diferente do glória, do anjo, do arcanjo. Dá um suspense, porque é um sonho revelador de Deus. Serve para você, serve para mim. Porque eu analisei, se você tiver lixo na minha vida, se tiver alguma coisa que o Senhor me ajude a tirar. Eu não quero ajuntar lixo na minha vida. Eu não quero jogar lixo lá fora. Aleluia. Eu não quero jogar lixo onde eu chegar, não. Lixo tem lugar. Lixo tem lixeira. Aleluia. Lixo tem quem carregue. Aleluia. Eu não posso carregar lixo. Você não vê a mulher que perdeu a dracma? Ela perdeu a dracma quando perdeu.
teve que varrer a casa. Se ela teve que varrer a casa, é porque a casa estava suja. Veja que ela varreu a casa, varrendo a casa e procurando diligentemente. Então tinha lixo dentro da casa. Amém, igreja? Que Jesus nos ajude. Essa mensagem não é uma mensagem de juízo, não. É uma mensagem para nos consertar mais. Do pastor, eu recebo para mim também essa palavra. Aleluia, porque às vezes o nosso celular também pode ser uma lixeira. Aleluia, o meu ouvido às vezes pode ser uma lixeira. Só quando eu escuto que não presta. Quando eu empresto meus ouvidos para Satanás, os meus ouvidos podem ser uma lixeira de Satanás. Aleluia, os meus olhos podem ser uma lixeira de Satanás também. Aleluia, o meu celular pode ser uma lixeira de Satanás. Eu só vejo o que não presta, eu só assisto o que não presta. Pode ser uma lixeira de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus é o Deus que se revela. Ele não dorme e não bosquejará o guarda de Israel. Era baixo e me canta. Por quê, pastor? Porque Deus não quer que você se embarace. Por que Deus mostrou esse sonho? Porque Deus quer cumprir o que Ele te prometeu. Deus quer tirar todo o embaraço que há no teu caminho, toda a lixeira que está te atrapalhando. Aleluia. Deus quer abrir porta, quer abrir horizonte. Deus vai te levantar, vai cumprir a palavra. Deus vai cumprir aquela profecia que um dia tu recebeste. Deus vai te levantar na terra, vai te colocar naquele lugar e tu vai ser vitorioso. Agora seja como José, vai descartando lixeira pela mãe. E Deus te exaltará. Ela vai arrebentando, levanta a tua mão nessa noite. Levanta a tua mão nessa noite. Receba toda essa noite a bondade dele. Receba a presença dele nessa noite. Receba a presença dele nessa noite para vencer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E é por isso que às vezes eu acho que você vai concordar comigo agora. Você vai concordar comigo agora você vai concordar comigo. Eu acho que eu estou no sétimo campo, eu seja. Tom Cruzeiro, meu parceiro. Eu fiz grandes batismos de 60, de 50. O xingamento está aí, está na frente aí, está sendo filmado. Se ouvir, pode ouvir. Não sou mentiroso. Sempre Jesus batizava com o Espírito Santo. Batizava 12, batizava criança, batizava. Nunca vi desse jeito. Né? Nunca vi. Eu estou aqui 1 ano e pouco. Eu não vi nenhuma muriçoca ser batizada com o Espírito Santo até hoje. Eu acho que não é falta de oração minha, não. E você já viu que parece que é uma trava para alguém chegar aqui e dizer: eu quero Jesus. Você já viu que é uma trava? E aí, se a gente não notar isso e não se preocupar, a gente vai só se acostumando com a gente mesmo, se alegrando com as festas, gastando dinheiro com festa, com fardamento, com tudo. E cadê o pecador se arrependendo? Cadê aquelas famílias que necessitavam de Jesus? Por que Jesus não está vivo? Por que Jesus não batiza com o Espírito Santo? A gente ficaria até feliz Jesus batiza com o Espírito Santo, porque tem tanto obreiro que são auxiliares, que já deviam ser presbíteros e não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda, porque o que aconteceu, Jesus? Meu Deus, é falta de fé, é falta de coragem. O que é? E os que são batizados, que foram conselheiros, a gente tem até nossas dúvidas, eu não vejo nem falar nem a língua do peru, mas a língua se estende na igreja. Mas que a língua está presa, a língua se estende para falar mesmo, é para abrir a boca, é para falar, é para interpretar, é para profetizar, é para fazer. Alguma coisa está errada, aleluia. Mas nessa noite é noite da gente fazer a limpeza, e graças a Deus, porque a lixeira não foi mostrada aqui dentro, não. Pode até ter, mas não foi mostrada aqui dentro, não. Foi lá fora. Então tem muitas coisas externas que precisam
crê na lista, Deus Jesus, segue Cristo. Para mim se crê naquela igreja, Jesus Cristo, Deus Jesus, Deus, para ser com fulano, para ser com fulano, Jesus me livre. Só que isso vai acabar, Satanás vai ser envergonhado, porque nós somos muitos, nós somos terra, nós não estamos aqui porque somos perfeitos, não, aleluia. Aí daquele que diga que nós somos perfeitos, não, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. E essa mensagem não é uma mensagem para castigar ninguém, não. É Deus cuidando dos seus filhos para receber a bênção da vitória. Qual é a igreja mais problemática? De Corinto. O pai tinha filho de Deus, que é a esposa do pai. Tinha profeta que profetizava aqui, o outro interpretava lá. Era que os dois estão na igreja, os dois. E se a gente fosse crer, a gente desceria da igreja de Corinto. Mas era a igreja que mais tinha pecado. Mas mesmo assim, o dono da igreja, quando se escreve pela mão de Paulo, 1:2, diz assim: e a igreja que está em Corinto, olha aqui, se tu der glória a Deus, mesmo que for o quê? E a igreja que está em Corinto, aos santificados. Você não compreende, vocês são santificados, não? E a igreja que está em Corinto, aos santificados. E de santos. Ele não chama de lixo, ele não chama de pecadores, ele não chama de abusadores, ele não chama de facção, ainda que tenha tudo isso, mas ele não se expressa, amaldiçoando a igreja, ele não sente se o irmão tem defeito, se o irmão está como pecado, ou está pecando, ele não chega dizendo aos desviados, aos desmantelados, aqueles que não têm mais jeito, ele diz aos santificados, ou seja, aqueles que eu separei. Porque Apocalipse 4 não aparece mais o nome igreja. 1, 2, 3 aparece o nome igreja. Mas Apocalipse 4, dali para frente você vai ver a palavra. E aos santos, e aos santos, e aos santos. É por isso que ele diz: santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Aleluia. Fica em pé nessa noite. Porque ele te compreende, ele te entende. Aleluia. Ele está aqui nessa noite para nos ajudar. Ele ainda te chama de santo, de santo, aos santificados. Por que, pastor? Porque a palavra santo, ou santificado, tem um propósito. Ele foi comprado, você foi comprado pelo sangue dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa aqui, que às vezes nós erramos por palavras. Mas eu mudei muito essa minha frase. Quando eu leio um texto assim, que eu analiso. Por mais que o crente na igreja, eu sou pastor, que ele tenha seus defeitos, ou deixe de ter, porque a igreja é uma família, viu? Aqui não existe perfeição 100%. Aqui todo mundo veio de um mundo, sim ou não? Sim. E ainda nós estamos num território que é muito bom, né? Talvez que a vida mais assim fosse o Senhor, meu Manel, assim, uma vida mais carregada. Mas se a gente estivesse no Rio de Janeiro, quem foi tu? Eu era não sei o quê, eu era não sei o quê, eu era bruxa, não sei o quê. Só testemunho pesado. Sim ou não? Só testemunho pesado. Nós aqui não. Nós estamos num lugar que Deus, pela misericórdia de Deus, por mais que tenha um defeito, por mais que você tenha defeito, eu nunca vou dizer assim. E porque ele, tu viu, fulano é uma desmantelada, né, rapaz? Tá mais de 3 litros, não vai conta. Tu já viu que fulano é um desmantelado, irmão? Meu Jesus Cristo, eu estou observando, já faz 5 séculos que ele não ceia. O cara desmantelado. Tu viu aquele jovem, irmão? Meu Jesus Cristo, passou na rua ontem, jovem desmantelado. Eu tive uma cidade, não, Jesus nunca chamou ninguém desmantelado. Pode ver, Corinto. E aos santificados, chamados santos. Alaxure,
Porque por mais que exista um defeito, o desmantelo ou não, nós temos um dono que vai cuidar de nós. Que cuida de nós. Que era Manassés, pastor Manassés. Manassés, por mim, Manassés estava no inferno de cabeça para baixo, por mim. Matou o filho, jogou nos braços de Moloque, o Deus do fogo. Pegou o profeta Isaías, segundo a história, e mandou serrar no meio. Sim ou não? Um dos piores reis. Isaías morreu, muitos morreu, mas não viu um detalhe, somente o Espírito Santo viu. Quando ele está lá na prisão, preso, ele se arrependeu. Lá no escuro das masmorras ele se arrepende, e ele levantou um altar a Deus, e Deus perdoou Manassés. Agora veja mesmo, um dia Manassés vai chegar, Isaías vai chegar no céu, e Manassés vai chegar no céu. Aí quando você olha para mim, aí quando Isaías olhar para Manassés, homem, não está aqui? Como foi esse negócio? Tu matou teu filho no fogo em busca de dinheiro. Tu mandaste me encerrar no meio. Deixa eu ver se eu estou no céu. Eu estou no inferno, Manassés. Aqui é o céu. Aí Manassés, Isaías, tu esquecesse de uma coisa, que assim como os céus e a terra, assim são as misericórdias do Senhor para aqueles que... O que me colocou aqui em Isaías não foi o ódio de Deus, mas a misericórdia de Deus. Aleluia, Pai. Eu vou fazer uma oração diferente aqui nessa noite. Pai, nos perdoe nesta noite. A nossa oração hoje é de perdão, Senhor. Perdoe pelos meus pecados, pelos meus defeitos, pelos meus pensamentos. Faça do mesmo jeito aí, Senhor, pela minha boca, pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelos meus pés, onde eu tenho andado. Perdoe, Senhor. Senhor, as minhas indiferenças, as minhas particularidades, Senhor, perdoe nesta noite. Purifica o nosso ser nessa noite, o nosso coração. Retira de nós tudo aquilo, todo lixo que não te pertence, Senhor, de nós. Retira da nossa frente toda lixeira, todo lixo da nossa frente, Senhor, que está impedindo de eu receber a bênção, de eu receber a vitória, da minha família vir para a igreja, dos meus familiares se converter, de eu receber o batismo do Espírito Santo, de eu receber minha cura, de eu receber meu milagre. Senhor, me ajude nesta noite, Senhor, e nos dê condições, alegria de participar desse pão que simboliza o teu corpo, desse cálice que representa o teu sangue, Jesus. Por isso nós choramos a ti, Pai. Perdoa as nossas ofensas nessa noite, em nome de Jesus. Dê um abraço a quem está do seu lado e diga assim: diga, Deus nos perdoou nesta noite. Arabachuri me cantarás. É dele que revassou. Aleluia. E porque os bons tiraram lixo? Os bons tiraram lixo porque não jogaram lixo. Só quem tira lixo é quem não tem lixo. Como assim, pastor? Amando, aconselhando, dando uma palavra, não jogando fora, não escanteando. Aleluia. Esses vão fazer o trabalho. Amém, igreja? E outra coisa, não só enxerga é solução. Obrigado, Jesus, por tudo nessa noite.